Graça e paz, irmãos. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém. Meus amados irmãos, nós temos já há alguns domingos meditado sobre essa epístola de Paulo aos Efésios, e nós temos uma dificuldade porque essas epístolas, ou as cartas, elas são escritas ou foram escritas para serem lidas de uma vez só. Então, nós hoje temos um costume de ler, seja em casa, seja nas pregações aqui na igreja, nós lemos uma porção de uma carta, ou de uma epístola. E aí o pensamento muitas vezes fica fragmentado e nós não conseguimos entender o que o escritor da epístola quer nos falar, ou o que ele primeiramente quis falar, aquelas primeiras comunidades cristãs. Então você imagine você recebendo um e-mail, um zap, e aí então você só lê aquele pedaço, ou o início, ou o final, uma parte ali intermediária. Então fica muita coisa vaga, você não entende o que é que o autor está querendo lhe dizer com aquilo. Essas cartas que nós temos aqui na Palavra de Deus, os livros também maiores, são documentos que são para ser lidos, muitos deles, a maioria deles, de uma vez só, de uma sentada só. E aí então a gente vai pegar a ideia toda a intenção do autor. E aí, há alguns domingos, nós estamos meditando aqui, em um domingo atrás aí, nós falamos no capítulo 4, do versículo 1 ao 16, onde o apóstolo Paulo começa no capítulo 4, falar do procedimento cristão, de como o cristão deve se comportar, como o cristão deve andar, como ele deve
dá o seu testemunho na sociedade, como ele deve viver, né, entre os seus irmãos na igreja. E aí, só para nos situarmos melhor, e para alguém que não, ou que esqueceu, ou que não esteve aqui em outros domingos, o apóstolo Paulo começa a sua epístola falando que Deus nos abençoou, não é, profundamente. As bênçãos mais ricas, mais especiais, Ele nos concedeu em Cristo Jesus. E ele inicia dizendo que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí ele diz que Ele nos predestinou para a adoção em Cristo Jesus, para a adoção de filhos. Ele nos tornou seus filhos amados. Ele nos redimiu pelo sangue de Jesus. Ele nos comprou com o precioso sangue de Cristo. Ele nos selou com o Espírito Santo. Ele nos deu o penhor do Espírito. No capítulo 2 ele mostra que estávamos mortos em delitos e pecados, estávamos amarrados, escravizados ao pecado, a ira de Deus estava sobre a nossa cabeça, éramos filhos da ira como os demais, escreveu o apóstolo Paulo. Mas no versículo 4 do capítulo 2 ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou e estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aí então ele diz que Ele nos tirou do mais profundo abismo e nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que Ele fez uma obra tremenda. Ele pensou nisso antes da fundação do mundo e no devido tempo Ele tornou isso uma realidade na nossa vida. Então, nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo ele nos mostra a grande obra que Deus realizou em nossa vida através de Jesus Cristo. Quanto Ele operou de milagre, de transformação, o quanto Ele nos deu uma vida nova, nos fez nascer de novo, nos fez ser agora uma nova humanidade, um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí então, em 2 versículos, ou em 3 pelo menos, 3, 4 versículos, o apóstolo Paulo ele nos mostra o porquê de Deus ter feito isso. Porque Ele nos abençoou, porque estando nós mortos Ele nos deu vida, porque Ele nos tira da sepultura espiritual, nos ressuscita e nos assenta juntamente com Cristo nos lugares celestiais, porque Ele faz uma obra tão tremenda na nossa vida. E aí no capítulo 1, versículo 6, ele diz: para louvor da glória da sua graça. No capítulo 2, versículo 7, ele diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça para conosco em Cristo Jesus. No capítulo 2, versículo 10, ele diz que nós somos feitura de Deus, nós somos um poema de Deus, criados em Cristo Jesus, somos agora uma nova humanidade, um novo povo que Deus criou em Cristo Jesus, e Ele fez isso para as boas obras, para que andássemos de maneira diferente. E no capítulo 3, versículo 10, ele diz que Ele nos chamou, Ele nos vocacionou, nos salvou, para que pela igreja, através das nossas vidas, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Que coisa grande, que obra tremenda Deus realizou em nossa vida. Para que através da nossa vida, do seu chamado na nossa vida, através da obra que Ele realizou, imagine você, pense em você como pessoa e agora pessoa salva. E aí então juntos Ele quer, através das nossas vidas e da vida dos demais cristãos no mundo afora, Ele quer mostrar a sua multiforme sabedoria diante de principados e potestades. A nossa vida, então, diz um certo escritor bíblico, é uma escola superior, uma pós-graduação para os principados e potestades, os anjos bons que estão nos céus. Eles olham a igreja, eles observam a nossa vida e eles entendem, eles glorificam a Deus, eles exaltam a Deus pela multiforme sabedoria de Deus, operando essa salvação maravilhosa na nossa vida.
E aí então nós nos tornamos um espetáculo diante de homens e de anjos. O apóstolo Paulo diz, nós nos tornamos um teatro diante de homens e de anjos. Nós agora somos um espetáculo, somos uma vitrine diante de principados e potestades, diante de homens, diante de seres angelicais. Eles olham, eles observam, eles notam, eles avaliam e eles glorificam a Deus através das nossas vidas. E aí quando nós paramos para meditar, para pensar nessa grandeza, nessa tão grande salvação que nos alcançou, não resta outra alternativa, outra postura, se não nos inclinarmos diante do Senhor e glorificarmos ao seu santo nome. Nós podemos então dizer, como Paulo disse aos irmãos de Corinto, irmãos, atentai na vossa vocação, vocês não eram nada, e agora em Cristo Jesus, Ele fez uma obra tremenda na vida de vocês. E aí então, independente de termos dinheiro ou não, independente de sermos da cor que sejamos, independente da cultura que tenhamos, independente da nação, né, a qual nós façamos parte, independente da herança familiar, se nós sabemos comer, usar os talheres à mesa ou não, se nós comemos da forma como nós comemos, se nós sabemos nos vestir, se nós conhecemos coisas de cultura ou não, independente de qualquer coisa, se sabemos ler ou não, essa salvação de Deus nos alcançou. E agora Ele nos torna um espetáculo diante de homens e de anjos, para o louvor da sua glória. Isso Ele faz nos capítulos de 1 a 3. No 4, como da última vez que nós pregamos aqui nesse texto, né, de Efésios, no 4 Ele começa então a nos chamar para uma tão grande responsabilidade. Nos 3 primeiros Ele diz, olha, que obra tremenda Deus fez na sua vida, na vida de vocês. Agora se aproximem, Deus vai mostrar como vocês têm que viver. Deus vai dar diretrizes para a vida de vocês. Deus vai mostrar como Ele quer que nós andemos agora. E é por isso que no capítulo 4 ele diz, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E no versículo 17, que é o texto que nós lemos hoje, ele diz, isto portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. E aí eu gostaria de, a essas alturas aqui da introdução, fazer alguns questionamentos, né, para mim e para os irmãos. Como anda os nossos relacionamentos? Porque nós temos sido postos, né, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, nós somos postos como espetáculo diante de homens e de anjos. Deus tem agora um padrão de vida diferente. Nós estamos agora no reino e há um estilo de vida do reino de Deus. Deus requer agora um novo procedimento, um novo comportamento. E aí então, como anda esses nossos relacionamentos? Que tipo de testemunho os casais cristãos têm dado diante da sociedade? O que, como diz o apóstolo Paulo, a multiforme sabedoria de Deus, como ela tem sido vista através do meu relacionamento com Karine, através do relacionamento dos casais aqui na igreja, ou através dos relacionamentos familiares, ou através dos nossos relacionamentos no nosso lugar de trabalho, na nossa faculdade, na nossa vizinhança, no bairro onde moramos. Como essa multiforme sabedoria de Deus tem sido vista pelas pessoas, pelos principados e potestades. Como eu tenho falado com minha esposa, como ela tem falado comigo, como eu tenho me dirigido às minhas filhas, como eu tenho me comportado com elas, como elas têm se comportado comigo, como eu tenho tratado meus irmãos aqui na igreja e em outras igrejas também, como eles têm me tratado. Como andam os nossos relacionamentos?
como temos representado o nosso papel. Não de uma maneira hipócrita, com máscaras, simplesmente representando uma coisa que nós não somos, mas no drama que Deus tem nos colocado, como nós temos representado o nosso papel de cristãos, de sal da terra, de luz do mundo. Porque Calvino dizia que o mundo é o teatro, é o palco de Deus, onde Deus coloca a cada um de nós para representarmos determinado papel. E como nós temos representado esse papel? O apóstolo Paulo, nesse texto, que nós lemos aqui a partir do versículo 17, ele já começa a contrastar a nossa vida com a vida dos que não são cristãos, dos que não estão em Cristo Jesus. Ele os chama aqui de gentios. E ele diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico. E ele, nessa ideia de testificar no Senhor, ele torna a coisa aqui grave. E aí então ele diz que não andeis mais como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. E como é que os gentios andam? E aí, de maneira muito direta, ele diz: eles andam na vaidade, na futilidade de seus próprios pensamentos. Eles têm pensamentos fúteis. Aqueles que não estão em Cristo têm pensamentos fúteis. Eles andam na vaidade. A ideia aqui é lá do Antigo Testamento, dos livros de sabedoria. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade, tudo é como uma fumaça que se desfaz no espaço. E os pensamentos deles são como vaidade, são como essas futilidades, como um vento que passa. Eles são obscurecidos de entendimento, suas mentes estão em trevas, eles vivem na ignorância, eles estão alienados de Deus. E o apóstolo Paulo diz que eles estão alienados de Deus por causa da dureza do coração deles. A ideia aqui da palavra dureza é um coração petrificado, um coração duro, como um mármore. Eles são insensíveis, eles são dissolutos, e eles se entregam à avidez, com uma avidez, para cometerem todo tipo, toda sorte de impureza. É assim que eles são. E aí então no versículo 20, o apóstolo Paulo, ele numa interjeição, ele primeiro mostrando o estilo de vida daquele que não está em Cristo, rapidamente ele faz uma interjeição aqui no versículo 20, e ele diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Vocês não têm que ser dessa maneira, vocês têm que ser diferentes, vocês têm que andar de maneira diferente. E aí então ele diz: não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim que vocês aprenderam na escola de Cristo. Não foi assim que vocês se tornaram cientes de uma nova vida através do que Cristo ensinou a vocês. E o versículo 21 ele diz: se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. E aí é interessante que ele centraliza todas as coisas em Cristo Jesus. Ele diz: olha, vocês têm aprendido dele um estilo de vida diferente. Vocês foram matriculados na escola de Cristo, vocês foram diretamente ensinados por ele, através dos pregadores da palavra, através dos evangelistas, através dos pastores, através dos discipuladores. E não é que os discipuladores, os evangelistas estavam falando algo de si mesmos, mas através do ofício profético de Cristo, quando eles falavam, ou quando eles falam agora, Cristo fala poderosamente com aquele que está ouvindo a palavra de Deus, de forma que aquele que ouve a palavra do Senhor agora não escuta menos do que aqueles que ouviram a palavra de Cristo enquanto ele estava aqui, antes da sua morte e da sua ressurreição. Através do Espírito de Deus, Cristo fala ao coração de todo aquele que ele quer falar. E nós não estamos aprendendo da escola de homem nenhum.
Nós aprendemos na escola de Cristo. Nosso mestre é Cristo Jesus e nós aprendemos dele. E é por isso que ele fala que vocês aprenderam a Cristo, vocês ouviram o Senhor, Jesus ensinando sobre ele mesmo, vocês foram instruídos nele. E é interessante que lá em Colossenses, no capítulo 3, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo diz: ora, uma vez que vos despistes do velho homem e vos revestistes do novo homem, vocês devem ter um procedimento agora diferente. É como se ele estivesse dizendo aqui, juntando com esse texto de Efésios, que nós aprendemos de Cristo, nós o ouvimos e nós fomos instruídos nele de maneira decisiva quando nós nos convertemos. E esse ouvir Cristo, estar na escola de Cristo, é suficiente para nos fazer andarmos ou andar de forma diferente, como um novo homem, como uma nova criação de Deus. E aí então ele diz no versículo 21, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Primeiro houve uma nova criação, e agora nessa nova criação, Deus nos dá uma nova mente, e uma mente nova que se renova a cada dia. Isso está aqui no versículo 30, versículo 23, vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Na nova criação ele nos dá uma nova mente, e uma mente que se renova dia após dia. E quando ele fala na linguagem aqui do se despir, se despojar do velho homem, e ser revestido do novo homem, ele está dizendo: tire a roupa velha, do papel velho e antigo que você representava, vista a roupa nova, do papel novo, da nova vida que você está representando agora. Cada roupa, meus amados irmãos, é adequada para um determinado tipo de vocação. Olhando aqui para o diácono Valmir, ele não vai trabalhar na oficina dele, na serralharia dele, com essa roupa que ele está ali agora, não é de gravata, não é verdade, diácono? Ele veste uma roupa adequada à sua vocação ali naquele momento, sua vocação profissional. Aí o irmão Renato não pode trabalhar dessa maneira como ele está vestido aqui. Ele põe uma roupa diferente, para um papel diferente que ali agora ele vai representar, vai estar prestando o seu trabalho ali. Também ele não pode estar aqui da maneira como ele está vestido lá no seu trabalho. Enquanto eu meditava hoje pela manhã nesse tipo de roupa, para cada tipo de momento da nossa vida, eu pensava que lá no meu trabalho também tenho que estar vestido adequadamente por causa do momento e do papel ou da vocação, do ofício que estou ali fazendo. Então, quando tínhamos uma vida velha, uma vida passada, éramos perdidos sem Cristo Jesus, vivíamos no pecado, nós ali tínhamos um tipo de roupa. E agora que estamos em Cristo Jesus, nós precisamos tirar a roupa do homem velho e sermos vestidos agora da roupa da vida nova, do novo homem em Cristo Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo, ele então passa aqui, nesses versículos de 25 em diante, a mostrar que agora nós, com essa roupa nova, e nesse tempo novo, nessa vida nova que o Senhor nos dá, nós devemos ter determinada postura ou determinados comportamentos. Olha só o que ele diz no versículo 25 em diante. Ele diz, pelo menos aí, 4 coisas. Ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E aí então ele diz para deixarmos a mentira, porque ela destrói a comunidade, ela destrói os relacionamentos. E não há nada mais pernicioso
mais terrível para uma comunidade, para pessoas que têm relacionamentos, seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento familiar, seja no relacionamento na sociedade, na igreja, mais destruidor do que a mentira. E o tema dessa epístola é a unidade da igreja. Como a igreja é unida, é coesa pelo Espírito Santo de Deus, como o Espírito tem a capacidade de unir a igreja, de tornar a igreja una. E sabendo que a mentira é algo que destrói a igreja, que destrói os relacionamentos, que destrói a vida uns dos outros, daqueles que mentem uns aos outros, ele inicia dizendo que nós devemos deixar a mentira. Mas ele diz que nós não devemos apenas nos calar, deixando a mentira, mas algo positivo nós devemos fazer, devemos falar a verdade. Cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. E para cada atitude negativa, ele vai mostrar uma postura positiva que nós devemos ter. Então, porque a mentira corrói, a mentira destrói os relacionamentos, arrasa com a nossa comunhão, ele diz para deixarmos a mentira, mas ele diz para falarmos a verdade. Mas na mesma epístola de Paulo aos Efésios, ele não diz que nós podemos falar a verdade de qualquer maneira. Ele diz seguindo a verdade, ou falando a verdade, ou perseguindo a verdade, falamos a verdade em amor. Nós não podemos dizer a verdade de qualquer maneira, nós não podemos dizer a verdade de qualquer forma. Há muitos irmãos que, como disse o presbítero Paulo, na pressa em falar a verdade, fere tantas pessoas. Eu ontem assisti um filme, não é, o Extraordinário, é um filme muito bom, e ele diz ali uma frase, tem uma frase ali na escola, com o primeiro dia de aula que o garotinho vai à escola, e é preciso a gente entender a frase no contexto lá, do momento da aula, é uma criança com o rosto deformado, e aí então uma das garotinhas na sala de aula, ela diz assim, entre falar a verdade e ser gentil, seja gentil, naquele contexto. Porque não é necessário a gente dizer a verdade em determinados momentos. Em determinados momentos não tem a menor necessidade de você dizer, presbítero, não que eu me incomode com isso, presbítero Wilson, é verdade, os seus cabelos estão ficando brancos. Mas entre dizer a verdade à sua esposa, aos seus filhos, muitas vezes vai ser preferível que você seja gentil. Porque nós podemos dizer a verdade e podemos ferir naquele momento. E é preciso saber muito lidar com a verdade. É por isso que o apóstolo Paulo diz, devemos falar a verdade, mas em amor. E ele diz mais, ele diz assim, irai-vos e não pequeis. Ou seja, procure ter uma ira, mas uma ira justa. E isso é muito difícil. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nem sempre, meus amados irmãos, é possível termos um senso de justiça para nos irarmos de maneira justa. Nós temos que tomar cuidado com essa mania, com esse afã que nós temos, esse desejo de querer nos irar a qualquer momento, de qualquer forma, achando que toda ira é justa, e nem toda ira que nós desenvolvemos é justa. É preciso sondar o nosso coração, saber as intenções do nosso coração, saber se a ira que nós estamos abrigando no nosso coração é uma ira semelhante à ira de Deus, à ira de Cristo, uma ira santa, justa, pura. É por isso que ele diz, irai-vos e não pequeis. Mas tenham cuidado, porque nem sempre a nossa ira será uma ira justa. Há intenções no nosso coração que não são boas e não são santas. Mas aí ele diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não acalente uma ira dentro do seu coração. Não acalente um sentimento de ódio, um sentimento de quem está irado com o seu irmão durante muito tempo.
É por isso que ele diz, antes que o sol se ponha, resolva a situação. E aí então, sabendo que o diabo gosta da pessoa que acalenta a ira, que guarda a ira, que persevera com aquela ira no seu coração dia após dia, o diabo gosta desse tipo de comportamento, porque ele aproveita aquela ira no coração para nos destruir. E o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 20, ele diz que a nossa ira não opera a justiça de Deus. E ele diz que aquele que furtava, não furte mais. Mas não é apenas não furtar, é também trabalhar. Trabalhe para que possa ajudar quem estiver precisando. Depois ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ora, ele está falando aqui, não perca de vista o início, aqui é a introdução, daqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, daqueles que foram abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, daqueles que foram predestinados, dos que foram adotados, dos que foram remidos no sangue de Cristo. Ele diz, ora, vocês, a nova humanidade, aqueles que vivem no reino de Deus, não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe. Tomem cuidado com a língua de vocês. Eu não estou falando aqui de mim para vocês, mas do apóstolo Paulo, da palavra de Deus para nós. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e a palavra torpe aqui é uma palavra para um fruto podre. Não saia da vossa boca palavras podres, mas no lugar dessas palavras podres, que ferem, que magoam, nós devemos sim, unicamente falar palavras que forem boas para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ora, meus irmãos, ao invés de falarmos assim, ferindo uns aos outros, com essas palavras torpes, ou com essas palavras podres, nós devemos falar palavras que confortem, que edifiquem, que consolem, que animem a vida uns dos outros. Em Colossenses 4:6, o apóstolo Paulo, ele diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. A vossa palavra seja sempre agradável. Nós temos falado sempre palavras agradáveis, e muitas vezes, irmãos, nós ferimos as pessoas e dizemos assim, agora as pessoas são sensíveis demais, são sensibilizadas demais, são não me toques demais, não me toque demais, e aí só querem ouvir palavras agradáveis. Mas a palavra de Deus nos diz, a vossa palavra seja sempre, sempre e sempre agradável. Seja temperada com sal, seja palatável, não seja insípida, seja boa para ser digerida, que você possa engolir as palavras que eu falo com facilidade. É horrível você ouvir palavras desagradáveis e palavras insossas. É horrível você ouvir palavras sem sabor, meus amados irmãos. Fale palavra agradável e palavra temperada com sal, como diz o apóstolo Paulo. Uma palavra com tempero, uma palavra com sabor. Em Provérbios, no capítulo 12, versículo 18, o sábio diz, a língua dos sábios é medicina, promove a cura, a restauração. Então, se somos sábios, se nós temos o Espírito de Deus, se nós temos a mente de Cristo, as nossas palavras devem ser medicina, devem servir para curar, para restaurar. As nossas palavras não devem servir para adoecer a vida do outro, para fazer a vida do outro enfermar, ou para fazer o outro ficar irado. Mas as nossas palavras devem ser para cura, para medicina, para restauração da vida do outro, para sarar uma ferida na vida do outro. E em Provérbios capítulo 15, versículo 23, diz, a palavra a seu tempo, quão boa é.
A palavra, a seu tempo, quão boa é. Na reunião do presbitério, avaliando, os pastores avaliando um candidato que havia pregado o seu sermão lá de prova. E aí eu fiz uma observação no final, eu disse, eu gostei muito da maneira compassada como ele fala, porque muitas vezes nós temos falado tanto, e são tantas palavras e tantas palavras, e na multidão dessas palavras, muitas vezes há pouca sabedoria. E nós falamos no tempo certo, e nós falamos no tempo errado, e quase sempre falamos, muitas vezes, no momento de ficarmos calados. A palavra a seu tempo, quão boa é. E lá em Eclesiastes, no capítulo 3, quando o sábio ele está falando que há tempo para todo o propósito debaixo do céu, ele diz que há tempo de falar, no versículo 7, e há tempo de calar. Há tempo em que nós devemos abrir a nossa boca e falar mesmo, mas há tempo em que nós devemos fechar os nossos lábios. E o presbítero Paulo, na sua oração, leu aqui um texto, falou aqui um texto que está em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, mas tardio para falar. E nós invertemos as coisas, igreja. Nós somos prontos para falar, rápidos para falar, ligeiros para falar, apressados para falar. Eu quero falar. Eu quero dar a minha opinião. O irmão Paulo Afonso, ele quando entrava no carro, que estávamos indo para o trabalho, sempre havia um assunto, e ele, quando entrava no carro brincando, ele dizia, vocês estão falando de quê? Eu quero falar também. Nós somos desejosos de falar, nós gostamos de falar, mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser prontos para ouvir, rápidos para ouvir, mas tardios para falar. E tardio para se irar. Palavras podres, irmãos, palavras torpes, elas arrasam com a comunidade, com a igreja, elas destroem a igreja. Palavras que são desagradáveis, palavras que ferem, palavras no momento da ira, elas acabam com a vida do outro, elas adoecem a vida do outro, ela destrói a unidade da igreja. E sabe o que é que isso causa? Causa o entristecimento do Espírito de Deus, porque o papel do Espírito, o trabalhar do Espírito é tornar a igreja una, é unificar a igreja, é unir a igreja, é estreitar cada vez mais os nossos laços. Mas as palavras torpes, eles destroem a igreja, eles destroem a comunhão. E isso causa o entristecimento do Espírito, como está no versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, nos quais fostes selados para o dia da redenção. Essa nossa mania de falarmos de maneira grosseira, essa nossa maneira de falar muitas vezes apressada, muitas vezes carregada de ira, não como sábio, mas muitas vezes como uma pessoa que não tem sabedoria. Isso destrói a vida da comunidade, a vida da igreja, e entristece o Espírito de Deus. Nós devemos buscar ser, como está lá no Salmo 45, versículo 1, de boas palavras transborda o meu coração. Que versículo bonito, não é? De boas palavras transborda o meu coração. E meditando nesse versículo hoje com Karine, conversando com ela, ela disse assim, é verdade, porque a boca fala do que o coração está cheio. E do versículo 31, o apóstolo Paulo prossegue, agora então a partir do versículo 21, ele vai dizer, peguem algumas coisas e atirem para bem longe da vida de vocês. Lancem bem distante, o mais longe possível que vocês puderem, determinadas coisas. E aí no versículo 31, ele inicia dizendo, longe de vós, longe de vocês, toda amargura, aquele espírito azedo,
toda cólera, fúria, toda ira, toda hostilidade, todas as blasfêmias, falar mal dos outros, destruir a reputação do outro, lance longe da vida de vocês. Toda vez que vier um sentimento, uma vontade, um desejo, e quase sempre isso nos ataca, o desejo de blasfemar contra o outro, destruir a reputação do outro, destruir o nome do outro, destruir o caráter do outro, lance isso para longe de vocês. E aí também ele diz, e bem assim, toda malícia. Jogue bem longe da vida de vocês, diz a palavra de Deus, a malícia, aquela trama, não é, contra a vida de alguém. Aquela emboscada que se arma para destruir a vida do outro. São coisas horríveis e que nós devemos lançar para longe das nossas vidas. Ora, irmãos, repetindo, nós fomos abençoados, nós nascemos de novo. Ele nos deu vida em Cristo Jesus, nos ressuscitou juntamente com Ele, nos assentou nos lugares celestiais. Agora imagine nós, num certo sentido espiritual, místico, profundo, assentados em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, blasfemando uns com os outros, tendo malícia uns para com os outros, tentando destruir a vida uns dos outros, falando palavras torpes uns a respeito dos outros, com cólera, com amargura, com gritaria, com ira, e assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sendo observados ali agora como aqueles que devem ser, que devem dar, não é, mostrar a multiforme sabedoria de Deus diante de principados e potestades. Então essas posturas, essas coisas, não é? Esses sentimentos, essas atitudes não convêm mais na nossa vida, ou à nossa vida. Nós devemos andar de maneira diferente. E no lugar dessas coisas, a palavra de Deus diz que nós devemos ser benignos, compassivos e devemos perdoar uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E sempre a maneira do nosso relacionamento, ou aquilo que Deus fez em nosso favor, nós devemos fazer agora em favor uns dos outros. Nós devemos perdoar uns aos outros, mas não de qualquer maneira, devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou. E em Lucas 6,36, Jesus diz, sede misericordiosos como também misericordioso é vosso Pai. E em Romanos 15,7, o apóstolo Paulo, ele diz, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo em Deus nos acolheu para a glória do Senhor. Como Ele nos acolheu, como Ele nos recebeu, como Ele nos abraçou, nós devemos acolher agora uns aos outros, como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Nós temos vivido dessa maneira. Há em nós uma porta aberta para acolher o outro. E eu lembro aqui de um jovem, ele o mataram há alguns meses, lá aqui no cemitério, e muitas vezes ele chegava em casa 2 horas da madrugada, 3 horas, muitas vezes num momento difícil, em uma situação difícil, e ele muitas vezes aborrecia, e muitas vezes tirava a nossa paciência, e aquilo era muito cansativo, e muitas vezes vinha no meu pensamento a vontade de arrumar um jeito de não fazê-lo mais chegar até ali na porta de casa, no portão da gente. Mas aí muitas vezes vinha no meu pensamento, mas não tem nenhuma porta aberta, não tem ninguém que o acolha, não tem ninguém de braços abertos, essa é a única opção que ele tem. Todos nós devemos dar a oportunidade aos outros, meus amados irmãos, de serem acolhidos, de serem aceitos, de serem recebidos. Como Cristo nos acolheu
Para a glória de Deus, nós devemos nos acolhermos uns aos outros. Nós não devemos nos fechar, nos afastar dos outros, mas devemos nos acolher uns aos outros. Essa vida nova que Deus tem para nós não é brincadeira. Essa vida nova agora que nós estamos vivendo de maneira real e concreta, não é um conjunto de livros de papel que nós lemos. É necessário que isso agora que nós sabemos, nessa nova vida, nós tenhamos ações concretas de bondade, de acolhimento de uns para com os outros. Olha, irmãos, há momento na vida que a gente procura de todos os lados. E como seria bom se achássemos uma pessoa que nos acolhesse. Como seria bom. E aí então, é uns aos outros. E aí no versículo 1 do capítulo 5, o apóstolo diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Parece que quando a coisa vai para o final, aqui ela vai se afundilando mais. E eu que pensava que era difícil as primeiras coisas. Não me amargurar, não ter cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. Eu pensava que difícil era ser benigno, compassivo, perdoando, mas aí o apóstolo Paulo, ele torna o padrão cada vez mais excelente. E no versículo 1 do capítulo 5, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O nosso referencial, o nosso paradigma, o nosso modelo é Deus. Nós devemos imitá-lo, meus amados irmãos. Às vezes eu fico imaginando, vendo, não é? E ouvindo como nós gostamos de imitar e de parecer com outras pessoas. Houve um tempo que eu queria e usava expressões querendo falar como outras pessoas, e eu vi que aquilo era uma idolatria. Deus não nos chama para sermos imitadores de ninguém, nem no estilo de falar, nem na gesticulação, nem no corte de cabelo, nem nada. Deus nos chama para sermos imitadores de Deus, dele mesmo, como filhos amados. E a palavra aqui é como se tivéssemos uma mímica, imitando o comportamento de Deus, os procedimentos de Deus, a palavra do Senhor. Nós devemos viver a nossa individualidade, sermos como pessoa única no mundo, que Deus trabalhou e que Deus salvou, para sermos parecidos com Ele, imitarmos a Deus como filhos amados. E nós somos predestinados, não para sermos parecidos com alguém, um alguém qualquer, mas Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo, parecidos com Cristo. E aí no versículo 2, ele diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou. Esse também nos persegue aqui. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Irmãos, o que Deus espera de nós, nos nossos relacionamentos, é por isso que iniciei perguntando como vão os nossos relacionamentos, como nós temos nos tratado uns aos outros, como nós temos nos considerado uns aos outros, que dignidade nós temos dado uns aos outros. E aí, o apóstolo Paulo, ele diz aqui para que nós devemos andar em amor, amando uns aos outros. E aí o padrão, o referencial, é o amor que Cristo teve por nós. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Olha o que o apóstolo está dizendo, como o amor de Cristo por nós foi um amor sacrificial, como Ele se entregou na cruz, como Ele entregou sua vida completamente, como sua vida foi completamente consumida como um sacrifício apresentado diante do altar de Deus, na cruz do Calvário. A minha vida para com você e a sua para comigo, nos nossos relacionamentos, deve ser da mesma maneira. Nós temos que entregar completamente a nossa vida em favor do outro.
Nós devemos viver em favor do outro, em função do outro, para o bem do outro, amando-nos uns aos outros, considerando os outros superiores a si mesmo, atentando não para o que é seu, mas para o que é do outro. Nós vivemos em uma sociedade onde nós desejamos ser servidos, e Jesus nos diz que Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós não estamos aqui nessa nova vida, nessa nova humanidade, para sermos servidos. Nós estamos para servirmos uns aos outros e entregarmos nossa vida como um sacrifício agradável a Deus, que seja como um aroma suave diante de Deus, em favor do outro e para o bem do outro. Em 1 João capítulo 3, versículo 16, o apóstolo João, ele diz: nisto conhecemos o amor. Como é que a gente conhece o amor? Que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Que chamado, não é? Eu sou responsável pela sua vida. Você, meu amado irmão, é responsável pela minha vida. Nós somos responsáveis pela vida uns dos outros. De forma que eu sou responsável quando tem alguém chorando que não é consolado. E você também é. A vida do outro, Deus coloca também nas nossas mãos. E nós devemos ter o outro com uma honra tão grande ao nosso lado. Nós desejamos muito sermos honrados, mas a palavra de Deus nos chama para honrarmos uns aos outros. Citando novamente o filme de ontem, não é, o Extraordinário, no momento do final do filme, quando o garotinho foi receber uma premiação no colégio, e aí ele lembrou dele, de outras pessoas que também se sacrificaram, não é, por ele. Ele disse uma frase que eu achei muito linda. Ele diz assim: todas as pessoas merecem ser aplaudidas de pé, pelo menos uma vez na vida. Pelo menos uma vez na vida. E eu gostaria de concluir com um questionamento, mas agora o questionamento que Deus fez lá no início, no Gênesis, das primeiras perguntas, dos primeiros questionamentos que Deus faz ao homem. Ele faz esse questionamento a Caim, está no capítulo 4, versículos 9 e 10. Ele pergunta: onde está teu irmão? E Caim fica irado: sou eu, por acaso, o guarda do meu irmão? Mas a vida do irmão dele foi posta nas mãos dele. Ele era corresponsável pela vida e o bem-estar do seu irmão. E Deus faz esse questionamento a ele: onde está teu irmão? E no versículo 10 ele pergunta: que fizeste dele? O que você fez do seu irmão? E eu creio que essa é uma pergunta que ecoa, que chega até aqui essa noite, que Deus também nos faz, como o Senhor nos chama, como responsáveis pela vida uns dos outros. Ele nos pergunta também: onde está o teu irmão? O que você fez ou tem feito do seu irmão? Então, que Deus nos abençoe, que Deus aplique sua palavra, meus amados irmãos, no nosso coração, e que possamos responder essas perguntas do início da forma mais positiva possível. Como anda os nossos relacionamentos? Na igreja, no lar, na sociedade? Como nós temos representado o nosso papel de sermos sal e luz do mundo, de sermos colocados como espetáculo diante de anjos e de homens?
como nós temos testemunhado da grande obra e da tão grande salvação que Cristo realizou na nossa vida.